Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, mais uma vez na companhia aqui desta dupla maravilhosa, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que o Senhor Jesus nos inspire. E ele que passou a noite estudando, a semana toda na realidade, está afiadíssimo hoje, Paulo Renato. Deus nos abençoe e nos inspire. E o Clever está aí na parte técnica com a gente. Vamos aí junto dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 341. Estamos falando aí, o capítulo é das reuniões das sociedades espíritas. E o item 341, Kardec está falando da influência do meio. Nós já lemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, sexto e vamos para o sétimo parágrafo do item 341, onde Allan Kardec diz o seguinte: recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos, união de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Então Kardec está trazendo aí para a gente as condições necessárias, né, dentro dessas reuniões que nós devemos ter. Então o recolhimento e silêncios respeitosos durante as confabulações com os espíritos não é só esse recolhimento e silêncio de não pronunciar palavras, mas pensamentos também, não é, Paulo Renato? Que às vezes a gente está ali em recolhimento aparente, né? Estamos ali aparentemente em prece, mas o nosso pensamento fervilhando em outras coisas. E esse pensamento é como se fosse um grito atrapalhando ali o trabalho dos espíritos. Justamente. A gente só lembra ou relembra que estamos dentro do assunto que Kardec colocou como uma necessidade das sociedades que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações. Por isso que a gente está abordando esse item aqui. A intenção é justamente angariar a simpatia, repito, dos bons espíritos para recolher boas comunicações e, naturalmente, a criatura elevar-se ao céu para que o céu desça até ela. Então, se nós desejamos comunicação de bons espíritos, a presença dos bons espíritos em nossas reuniões, dentro das nossas invocações ou evocações, é necessário que algo ofereçamos no campo do entendimento e do sentimento em conformidade com a altura espiritual daqueles que esperamos que atendam às nossas solicitações. Então, se desejamos boas instruções, uma proteção adequada aos nossos trabalhos, seja o trabalho de estudo, trabalho de cura ou trabalho mesmo doutrinário, de divulgação doutrinária, é necessário as condições mínimas para que esses benfeitores espirituais se façam presentes com proveito. Porque nós já vimos em diversas ocasiões aqui em nossos estudos que a ambiência, né, a presença do público, da assembleia, em uma reunião desse gênero na casa espírita, naturalmente interfere, influencia de algum modo na qualidade das comunicações. Maria de Fátima Miranda. Esse recolhimento, que é essa concentração no objetivo, quando nós conseguimos nos disciplinar, acontece automaticamente, né? Nós vamos percebendo que às vezes em meio a um certo tumulto externo, expectativa dos outros, focado naquilo que é o nosso objetivo, nós nos desligamos totalmente
dessas vibrações exteriores. E aí nós ficamos refletindo quando determinados médios que traziam tarefas bem mais evidentes, como Chico, não é? Manter a concentração, o recolhimento interno diante de uma tarefa onde tanto a espiritualidade desencarnada quanto os encarnados, naquela expectativa do momento mediúnico dele, era um desafio muito grande. No livro Missionários da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, mostra lá um companheiro que chegou à reunião, era uma reunião até de materialização, ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele nada disse, mas só a postura dele, né, e a energia que ele estava trazendo já estava atrapalhando a reunião. E em outro momento, ele foi isolado pelos espíritos, em outro momento, devido à dificuldade de recolhimento, os espíritos materializaram uma garganta para poder, como se fosse um megafone, e pediram que as pessoas cantassem. Devido aos pensamentos desequilibrados, e uma tarefa como de materialização estava atrapalhando muito o trabalho deles, então eles solicitam que as pessoas cantassem, que era uma forma de concentrar-se em algo positivo. Então, quando a gente fala em recolhimento e silêncio, é também essa questão do silêncio mental que nós temos muita dificuldade em fazer, né? Manter o pensamento no bem. É interessante aqui que, de alguma forma, ele induz a questão da concentração, né? Quando ele fala do recolhimento. Mas, só para efeito de reflexão, o recolhimento, num momento próprio da reunião, seria esse silêncio interior, né? Que favoreceria uma boa reunião, tenderia a favorecer uma boa reunião. Mas nós lembramos que, devido ao nosso grau de evolução, aos problemas que trazemos durante o dia todo, é muito difícil, no momento azado, no momento próprio da reunião, manter uma concentração saudável e apropriada. Então, o ideal e o recomendável para todos nós é que nós façamos isso no dia da reunião, façamos isso desde a manhã, pelo menos, fazendo um exercício de concentração no bem, um exercício de bons pensamentos, um exercício de evitar excessos de melindres, excesso de orgulho, tudo que venha a prejudicar no horário da reunião, seja ele qual seja, que venha prejudicar a tarefa dos benfeitores espirituais e a expectativa do grupo. Porque quando se fala em concentração, a gente relembra que concentrar é reunir. Se durante o nosso dia nós só pensamos em algo, em coisas ruins, né, pensamos no mal de alguma forma, naturalmente o nosso mundo mental vai estar povoado dessas vibrações, desses, digamos, maus pensamentos, e na hora da reunião, ao nos concentrarmos, reuniremos aquilo que recolhemos, aquilo que alimentamos em nossa mente durante todo o dia. Então a pessoa às vezes fala assim, mas na hora da prece, na hora que o dirigente fala para se concentrar, eu não consigo, vem muitos pensamentos dissoantes, muitos pensamentos perturbadores, imagens que eu gostaria de me livrar delas, mas a pessoa às vezes gostaria de se livrar daquelas imagens, daqueles pensamentos naquele momento. E não é uma tomada que liga e desliga. Desliga, né? Ela alimentou, às vezes, por invigilância mesmo, alimentou aqueles maus pensamentos, intensificando a criação e a manutenção das imagens próprias durante todo o dia. Não vai ser naquela fração de segunda que se sugere uma concentração em torno dos bons pensamentos que a pessoa vai conseguir se livrar daquelas imagens. Então a gente sempre relembra, é um lembrete para todos nós, para que nos dias apropriados às reuniões que participamos, seja elas quais sejam, é bom que nesse dia o exercício, pelo menos nesse dia, o exercício dos bons pensamentos seja mais constante, mais, digamos, mais duradouros, para que na hora apropriada reunamos as qualidades necessárias para oferecer aos benfeitores espirituais um ambiente adequado, de modo que haja uma produção do bem razoavelmente equilibrada. Isso é muito importante, essa fala do Paulo Renato, não somente para os médiuns, né, que estão nos ouvindo, os que trabalham numa casa espírita, mas também para todos nós que estamos numa casa espírita, que vamos a uma reunião pública e às vezes chegamos ali na reunião pública, não conseguimos absorver o que está sendo dito na palestra, porque a cabeça não permite. Vamos para o trabalho do passe e não estamos abertos a receber a assistência espiritual, então pelo menos nesse dia
que você vai no centro espírita, que você está programado para ir numa palestra, receber o seu passe, que você tem uma vigilância maior até para estar apta a receber o auxílio que você está indo buscar. Então é fundamental. É porque eu já ouvi muitas vezes, claro, todos nós, de alguma forma, amigos, colegas de trabalho mesmo, né, que se aborrecem por qualquer coisa e depois falam, hoje eu vou no centro que eu estou muito carregado para tirar isso. Como aí se vai fosse... sobrecarregar alguém. Porque parece que é um processo que vem de fora. É isso que a gente precisa estar atento. Não é jogar a responsabilidade para os espíritos, que eles façam a tal limpeza. A limpeza tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a pessoa alimenta voluntariamente maus pensamentos, dissensões, inimizades, e se sente, como elas dizem, sobrecarregadas e vem com o discurso, hoje eu vou no centro que eu não estou me sentindo bem. Mas o centro não favorece milagres. O bem-estar é uma construção demorada e deve partir do exercício de cada um de nós que o desejamos. Aguardar milagres das mãos de pessoas tão imperfeitas quanto nós e que também estão no seu exercício do bem, no exercício do próprio equilíbrio, pedir delas aquilo que elas não podem oferecer. E pedir sem estar na condição de receber, né? Então, em tudo é necessário que aquele que pede esteja em conformidade, esteja nas condições adequadas para receber aquilo que pede. Senão, naturalmente, nós ficaremos, digamos, órfãos de sintonia diante da ajuda que os benfeitores queiram nos dar. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda e do Paulo Renato. Miranda ia falar alguma coisa. Sem contar que nós ficamos refletindo assim, conforme nós vamos estudando e percebendo os desafios, né, que nós enfrentamos conosco mesmo, porque toda a proposta do Evangelho, ela não é de conquista exterior. Então, teve uma época na minha vida que eu estava com tanta dificuldade de manter essa concentração, e aí eu recebi uma orientação de que eu procurasse, tipo assim, na época eu fazia o Evangelho, o culto do lar, uma vez por semana. Miranda, procura fazer um esforço. Se o tema do culto do seu Evangelho foi X, a semana toda, procura mentalizar aquele material do culto. Porque teve uma época, no estudo, a gente estava conversando, que tem aqueles companheiros que vão à casa espírita e escutam a palestra, gostam muito. Mas se chega em casa, esquece até qual foi o tema da palestra, não é? Com sorte, lembra do expositor. Pois é. Então, para nós fazermos esse exercício... Sobretudo se não gostou. Não é? Esse exercício com eficiência no dia da reunião, mas nós temos necessidades para todos os dias. Então, quem faz o culto diário, que procura uma hora ou outra do dia lembrar da página do culto, uma frase, uma chamada ali, é um exercício mental. Mas os benfeitores vão perceber em nós o nosso esforço, a nossa sinceridade no objetivo de conseguir, né, esse tipo de conduta, adquirir essas conquistas. Então, relembrar sempre o tema semanal do culto, meditar sobre ele. Quem mora numa casa com um número grande de família, pessoas na família, está fazendo uma tarefa, procura se concentrar. Essa daí eu já fui tão... sabe? Que eu aprendi um pouquinho. Assim, eu estou fazendo comida, me concentro. Porque essa concentração vai se tornar um hábito em nós. Se você está limpando, higienizando o ambiente, foca naquilo. Se vai fazer a tarefa menor que seja, se concentra nela. Nesse ato, nesse esforço de concentrar-se, nós vamos aprendendo a nos dedicar mais àquilo que nós fazemos. Né? São exercícios, tanto a nível de concentração mental, quanto emocional, naquilo que nós estamos nos propondo. Vai preparar um alimento, se concentra no arroz, para que ele não queime. Essa atenção com a temperatura e tudo mais, mas é mais bobagem. Não é bobagem. Porque nós somos espíritos ainda muito... Dr. Bezerra fala que nós temos um pouco de inércia mental, né? Essa preguiça. Então, ele fala isso no livro Dramas da Obsessão. Isso. Então, esses exercícios nossos, nessas pequeninas coisas, por isso que Jesus falou, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Como é que eu vou conseguir essa concentração a nível de ficar
receptivo ao socorro que a espiritualidade vai me trazer naquele momento. Mas se eu, no dia a dia, eu começo a dar atenção a cada coisa que eu faço, e faço com dedicação, nós vamos adquirindo isso e automatizando pelo menos essa capacidade de nos esforçar. Eu acho que aí entra a reflexão do Paulo de Tarso, quando ele dizia que tudo que nós façamos como sendo ao Senhor. Sim. Pegando aí os exemplos que você citou, às vezes a pessoa está fazendo comida, mas está fazendo comida aborrecida porque está fazendo comida para alguém que a desagradou, para alguém que lhe trouxe algum tipo de aborrecimento no dia ou na semana. E ela, como se vê na obrigação de fazer comida, às vezes coloca na comida toda a mágoa, né? Quer dizer, ela não pensa que ao produzir o alimento seria como se estivesse fazendo o alimento para servir ao Senhor, né? Porque nós somos... isso aí. Que eu queria comer a comida da Maria de Fátima Miranda. Deve ser boa. Que ela faz a E comida com em pressa. prece. Deus seja Com pressa. louvado. Você imagina, ela faz a Olha comida só. em prece. Acho que os nossos Jesus, ouvintes agora também misericórdia. ficaram com água na boca aí para comer Mas a os pessoa- pratos de Maria de Fátima Miranda. A pessoa pode achar que é fanatismo, mas não é. É um exercício do bem, Não, como a gente está comentando, é um exercício do E bem. é verdadeira essa história de que o Não. alimento absorve. Sim. Né? Aquela energia, é verdade isso. Com certeza. É fato comprovado, a ciência Isso. mostra isso, a influência do pensamento sobre a matéria. Tem até experimentos de um japonês, que eu esqueço Sobre o a nome água, dele, e o nem poder vou das me atrever águas. a falar o nome dele. Não, o nome do filme é Poder das Águas. O nome do filme já bate, no Poder das Águas, em que mostra, por experimentos, que as moléculas de água reagem ao pensamento do ser humano. Então, às vezes, a gente pensa que servir ao Senhor é na hora do culto, na hora de ir no centro, na igreja. Mas o serviço ao Senhor, como citado, ele é diário. Se nós tivermos em mente que tudo quanto nós fizermos ou estejamos fazendo é a Deus, é a Jesus, né, a quem que nos deu a tarefa, que nos deu aquela responsabilidade, então, ao executar a nossa tarefa, estamos, na verdade, servindo ao Senhor. Com certeza, se nós tivermos essa verdade, digamos, enraizada na nossa alma, nós faremos tudo com mais equilíbrio, com mais doçura, com mais compreensão. Então, nós sempre lembramos do Estevão, do livro Paulo Estevão, lá, o Estevão do Evangelho. Quando ele foi preso, foi lá para as galés, ele remava, mas não remava como servindo ao capitão, como servindo a Roma. Nada disso. Revoltado, Ele remava com um sentimento diferente dos outros que estavam na mesma condição que ele. Porque ele entendia, ele conseguia compreender que Deus, de alguma forma, o colocou lá naquela situação. Embora dentro da nossa visão fosse uma situação imerecida, mas Deus tem os seus caminhos, os seus motivos, que depois ele descobriu isso. Então não é fanatismo a pessoa, ao fazer a comida, ao limpar uma casa, ao tratar do asseio do lar, ela pensar em Deus, porque isso é um fato. Sim. Porque se ela tem aquela responsabilidade, se ela pode se desincumbir daquela responsabilidade, é porque Deus deu a ela aquela responsabilidade e as possibilidades de cumpri-la. Porque outras pessoas gostariam de fazer comida, de lavar, de limpar a casa, de lavar a banheira, né, lavar quintal, e não podem, porque estão em estados de enfermidade graves que não podem nem se locomover. Mas na questão do culto do lar, a pessoa às vezes fala assim: tô doido para chegar o dia do culto no lar para ver se as coisas melhoram, né? Botar minha água fluidificada. É assim mesmo. Né? Mas o culto no lar é um momento específico, ele não é um único. Como nós estamos lembrando aqui, todos nós comentando. Um dia na semana, durante meia hora, 40 minutos, para você dar conta de tudo que foi feito ao longo de toda a semana. Se assemelha, mal comparando, mas se assemelha àquela condição de que a pessoa fica ansiosa para chegar o dia da confissão, para confessar os seus pecados, para depois sair livre e tornar a fazê-los. Equívocos. O culto no lar, às vezes, dependendo das pessoas, de algumas pessoas, ele tem a mesma característica, a mesma utilidade. Mas o cristão espírita, ele deve consultar o livro espírita, a obra básica, o tempo todo.
todos os dias. A pessoa fala assim, mas eu já estou lendo o livro tal. Tudo bem, mas o Evangelho é a nossa base moral. Então pega uma página do Evangelho qualquer dia, todos os dias, qualquer horário, dentro do possível. Isso mesmo. Lê uma página do Evangelho, porque ali são instruções dos benfeitores espirituais, comentários que o próprio Kardec faz em torno das lições sagradas, como se diz. Aliás, tem gente que diz assim, não leio o comentário de Kardec, eu li só que... Eu falei assim, Kardec era chamado pelos espíritos de mestre. Muito pelo contrário. Ele era o espírito superior encarnado para poder dar conta da obra encarnada, mas ele era tão grande quanto aqueles que estavam ali do lado dele. É a história. Se ele desencarnar e vier comentar o texto, serve. Vale, não é? Porque só dá atenção ao morto. É por aí. O morto vale mais do que vivo. É por aí. Então, isso, digamos, é uma ignorância, no mínimo, uma ignorância doutrinária. Exatamente. Então, qual seja o livro, o tema que a pessoa esteja lendo, que ela não se deixe, não deixe o Evangelho de lado, que leia todos os dias. Isso não é pecado, não é fanatismo, muito pelo contrário, é procurar entender a si mesmo através das explicações do Evangelho. Isso é uma medicação segura e necessária, sem contraindicações. Isso deve ser feito todos os dias, uma página do Evangelho todos os dias. Uma medicação moral. Inclusive com a leitura dos comentários de Kardec. Inclusive, sobretudo. Aliás, eu adoro os comentários de Kardec. Sempre que eu vou ler, eu já quero ver o que ele... Porque é ele o professor explicando. Não foi o codificador à toa, né? Porque os espíritos procuravam, ao máximo, serem mais sucintos nas respostas, porque eles sabiam do objetivo da obra, no caso o Livro dos Espíritos, e Kardec tentava ali trazer uma analogia, uma comparação que nos auxiliasse num melhor entendimento. Às vezes a pessoa acha que o Kardec só foi um datilógrafo. Só datilografou a obra, não, ele participou conscientemente, ativamente. Ele era o espírito encarnado, responsável, né, as próprias questões levantadas, as próprias questões levantadas aos espíritos foram eles que as formulou. Então é bom considerar a grandeza do codificador, no sentido de olhar com mais carinho, com mais atenção os seus comentários. Você vê que esse item 341, a gente vai avançando bem devagar, porque é um item fundamental, como o Paulo Renato explicou no início. Se nós queremos a assistência dos bons espíritos, não só numa reunião, como é dito aqui, mas na nossa vida, esses conselhos dados aqui por Kardec são fundamentais para que a gente tenha essa assistência. Isso aí, nada a acrescentar. Então, nós lemos aí o item, 341, no 7º parágrafo, recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. E também lemos o 8º parágrafo, união de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. E aqui também se inclui aqueles convidados, naquelas reuniões próprias, mediúnicas. Às vezes se abre espaço para um convidado, a pessoa que queira conhecer o trabalho. O que não é proibido, mas deve ser feito com muita reserva, muito cuidado. Com o mesmo critério que Kardec usava na Sociedade André de Luiz Paris. Também fala sobre isso no livro Desobsessão. Então, orientar o convidado para que ele tenha as mesmas cautelas, o mesmo cuidado, porque essa união de pensamentos também, inclusive, envolve a eles. Com certeza. Isso vale para o seu evangelho no lar também. Sim. Que às vezes a gente abre a porta para receber um amigo, mas temos que tomar até esse cuidado, Quem é que nós estamos chamando, se é uma pessoa que pode trazer desarmonia, que vai fazer um comentário, que pode desagregar. Isso. Então temos que ter essa responsabilidade, se quisermos, sermos merecedores, como diz aqui Kardec, da presença dos bons espíritos junto a nós. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, André Parente, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1869.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Hoje eu estou apresentando André Parente, juntamente com a companheira, com a amiga Fabiana Simões. Olá, Fabiana. Olá, André. Olá, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a esse estudo da doutrina espírita. Pois é muito bom estudar a doutrina espírita. Nós agradecemos muito a oportunidade de trabalho. Para nós é uma alegria muito grande. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do texto escolhido a dedo, com muito cuidado, com muito carinho. Nós entendemos que esse exercício é importante de estudar a Revista Espírita, porque é um documento muito valioso do ponto de vista histórico, daquilo que foi acontecendo, aquilo que foi se apresentando também ao Allan Kardec, a Amélie Baudet, e faz parte dos anais do Espiritismo, não é? O texto de hoje vai ser o seguinte: um caso de possessão da senhorita Júlia. Esse texto está na Revista Espírita de dezembro de 1863. Como vocês sabem, nós estudamos a Revista Espírita de janeiro de 1858 até abril de 1869. Esse texto é muito importante, representa uma virada e uma mudança de conduta no que diz respeito ao trabalho de pesquisa de Allan Kardec. Muitos estudiosos não perceberam essa mudança. Por exemplo, o nosso querido e saudoso Palhano Júnior do Espírito Santo, para ele não existia a possessão, ele foi até somente a subjugação. Então a primeira pergunta é: o que seria a possessão? É uma subjugação acentuada. Essa é a definição correta. Então, nós acreditamos, a partir, sobretudo, deste artigo, um caso de possessão da senhorita Júlia, e de outros artigos, até estudados pelo Allan Kardec, e que ele cita, inclusive nesse estudo, que estão presentes nas revistas espíritas anteriores, de 1862, e também em alguns meses de 1863. Então, o que está acontecendo? Se o ouvinte pensar conosco, o Kardec, até o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, não admitia a possessão. Depois, a partir da observação dos fatos, através da criação de uma metodologia própria, Kardec percebeu que tinha possessão e que ela poderia ser positiva ou negativa. E isso está muito claro para quem estudou a Gênese. E aí cabe perguntar, ouvinte, você estudou a Gênese? Nós conhecemos ainda muitas pessoas que só leram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? É importante nós seguirmos, nós acompanharmos a linha de raciocínio do Allan Kardec e da própria doutrina espírita. Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho de forma muito cautelosa, analisando esse interessante texto. Senhorita Júlia. Antes de apresentar o caso da senhorita Júlia, o Kardec aproveita o espaço para falar de uma outra situação, também envolvendo o tema possessão. Temos dito que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Bem ouvinte, até o Livro dos Médiuns, correto. Só tinha subjugados. São 3 tipos principais de obsessão, a saber, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ok? De acordo com o Livro dos Médiuns. Mas a ciência espírita anda lado a lado com o progresso. O Kardec, ele não ia se furtar de continuar observando. E ao observar as diferentes situações, naquilo que denominamos de abordagem mediúnica, e que pesquisa mediúnica ele realizou, ele percebeu que tinha uma gradação acima da subjugação. Então, vamos acompanhar isso. Então, voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Quando Kardec fala espírito errante, não é errante no sentido de erro propriamente, mas no sentido de
um espírito que está desencarnado, que foi descondicionado do corpo físico e, portanto, está no período entre a vida física, a vida visível e a vida invisível. Ele está no período de preparação para que possa reencarnar, uma vez que a reencarnação é uma necessidade. O espírito precisa reencarnar para progredir, para evoluir, e no nosso entendimento e no de Kardec, a reencarnação nunca é um castigo. Mas é isso, errante no sentido de ser desencarnado. Isso mesmo, André. O Kardec, ele mostra com esse artigo, como você falou, essa nova classificação, né? E mostra justamente como você precisa acompanhar, né, a ciência, como você precisa acompanhar o progresso. Porque ele observou e ele, além do estudo que é necessário para nós, principalmente para nós espíritas, ele estava acompanhando com um olhar pesquisador, um olhar científico. E isso ficou evidente em vários casos que ele pôde acompanhar. É importante a gente perceber essa humildade de Kardec de reconhecer, sim, que você pode estar enganado a respeito de alguma coisa. E comprovando cientificamente, você volta atrás e coloca uma nova classificação como ele colocou, a classificação da possessão, que pode ser uma possessão, a gente vai ver aqui no texto, uma possessão considerada boa, né, que tenha uma boa utilidade, ou uma possessão considerada ruim, maléfica. Aqui, no caso, a que a gente vai tratar aqui, seria uma que não causaria mal a ninguém. A gente vai acompanhar aqui o caso da senhorita Júlia. Antes da senhorita Júlia, vamos estudar um pouquinho o caso de uma senhora médium sonâmbulo. Então, médium sonâmbulo, porque o sonambulismo, ele nem sempre ele pode ser caracterizado como se fosse uma variação mediúnica, não é? Porque o sonâmbulo, ele pode entrar num estado de emancipação da alma profundo, ele pode ter uma possibilidade de rememorar, de lembrar experiências pretéritas que estão, de alguma maneira, inscritas no seu próprio ser. Então ele pode lembrar de conhecimentos de outras vidas, ele pode ter uma visão ampliada por estar mais emancipado com relação ao organismo, ao corpo físico, mas não necessariamente ele precisa estabelecer uma comunicação com um espírito desencarnado. Já quando há a comunicação entre um ser encarnado que consegue, pelo estado de sonambulismo, que é um estado profundo de emancipação da alma, além de ter uma visão ampliada sobre a vida, sobre as leis naturais, quando este indivíduo emancipado estabelece uma comunicação, aí o ouvinte já sabe, nós vamos chamar de médium sonâmbulo, que é o caso desta senhora. De repente, esta, continua Kardec, tomou atitudes absolutamente masculinas. A voz mudou e, dirigindo-se a um assistente, exclamou: "Ah, meu caro amigo, como estou contente de te ver." Surpresos, perguntam o que isto significa. A senhora continua: "Como, meu caro, não me reconheces? Ah, é verdade, estou coberto de lama, sou Charles Z." A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto meses antes de uma apoplexia à beira de uma estrada. É como se fosse uma patologia cerebral. Né? É a apoplexia, um acidente vascular cerebral, seria assim no que nós entendemos hoje. Tinha caído num fosso de onde o haviam retirado coberto de lama. Declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se renovado a cena vários dias seguidos, a senhora A tomava de cada vez as atitudes e maneiras habituais do senhor Charles, espreguiçando-se no encosto da cadeira, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos de tal sorte que, salvo os vestidos, poder-se-ia crer estar em presença do senhor Charles. Então isso é possível, querido ouvinte. É importante a gente avançar. A subjugação tem a ver com um tipo também de paralisação da vontade do indivíduo dominado.
num nível bem preocupante também, só que a possessão seria uma subjugação acentuada, onde há uma ocupação parcial do corpo do indivíduo. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui. O Kardec está mudando a sua perspectiva, como Fabiana falou muito bem, a partir de 1862, com o caso dos possessos de Morzine, que ele cita, e isso vai adentrando o ano de 1863, e quem leu a Gênese, quem não leu, leia de novo, quem leu e não entendeu, procure lá, hoje é mais fácil colocando na própria internet, Possessão, a Gênese, nós temos bons sites que vão levar vocês ao que nós estamos tentando explicar. Então tem a possessão, sim, ela pode ser positiva ou negativa, é isso que o Kardec está tentando explicar agora, não é? O Kardec está dizendo que a possessão é evidente e ainda ressalta melhor dos detalhes, né? Nesse caso é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Mas o Kardec nos adverte, pode ser que aconteça de um espírito malévolo e mal intencionado prejudicar a pessoa. A cena que me vem à mente agora, para dar um exemplo de confiança, até pelo fato da novela ter sido revisada pelo professor José Herculano Pires, que foi a novela de autoria da Ivani Ribeiro, a novela Viagem, que passou pela primeira vez na TV Tupi. A minha avó falava muito dessa novela, principalmente na primeira versão, mas nós temos um personagem que era obsediado, né, no nível da subjugação acentuada, ou seja, no nível da possessão, onde um espírito desencarnado, às vezes, né, tomava parcialmente o corpo dele, que era o espírito do Alexandre, né? E aí, nesse caso, o personagem acaba fazendo coisas no meio familiar, né, no seu próprio meio de trabalho, que ninguém conseguia explicar. E no caso dessa senhora aqui, ela falava até de uma forma que lembrava acentuadamente o senhor Charles. Bem, agora nós vamos chegar a um pequeno intervalo, queridos ouvintes. Já já retornamos com o caso da senhorita Júlia. Até mais. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da Revista Espírita de 1858 a 1869, na apresentação de André Parente. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos retornando com o programa Luz na Penumbra. Hoje o estudo está bem interessante, de um texto muito bem apresentado pelo Allan Kardec, que fala sobre um caso de possessão da senhorita Júlia. Na primeira parte, eu e a Fabiana estudamos um caso de uma senhora médium sonâmbulo que teve o seu corpo parcialmente usado por um espírito do senhor Charles. E nós chegamos à conclusão que o Kardec, depois de O Livro dos Médiuns, ele foi percebendo que existia um nível mais acentuado de subjugação que ele optou por chamar, por denominar, por classificar de possessão. E se alguém perguntar, mas onde que está na chamada codificação, nos livros expressivos, esta fonte? Então nós vamos convidar os amigos a um estudo criterioso, na sua casa espírita, no seu lar, quando você estiver fazendo a sua leitura das obras expressivas de Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, o capítulo 14 de A Gênese, os fluidos, no item 48, o Kardec vai dizer assim: a obsessão é sempre o resultado da ação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o efeito de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado, que este lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação,
e com mais frequência se conserva ao lado de seu substituto para ouvir. Ou seja, não é para ninguém ficar com medo, não é? Pode ser uma coisa positiva, está muito presente na história das religiões. Isso também representa a ação da lei natural, que é uma lei divina. E na própria Gênese, no mesmo item 48 do capítulo 14, intitulado Os Fluidos, o Kardec vai dizer, como nós já falamos na primeira etapa do programa: quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam por outro modo. Ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera dele se o titular não tem força moral para resisti-lo. Então aí não é legal, é perigoso e a gente tem que tomar cuidado e procurar, de alguma maneira, através do estudo atento da ciência espírita, saber qual é a melhor maneira de nós evitarmos este tipo de situação tão constrangedora e tão complexa para os familiares e, sobretudo, para o indivíduo que está passando por isso. Bem, agora, retornando para vocês que nos acompanham, vamos voltar para o texto da Revista Espírita de dezembro de 1863, falando agora do caso da senhorita Júlia. A senhorita Júlia, doméstica, nascida na Saboia, com 23 anos de idade, de caráter muito suave, sem qualquer instrução, há algum tempo era sujeita a acessos de sonambulismo natural que duravam semanas inteiras. Nesse estado, ela ocupava-se em seu trabalho habitual, sem que as pessoas suspeitassem de sua situação. Seu trabalho até era muito mais bem feito. Sua lucidez era notável. Ela descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Então, até aqui bem interessante. Vamos lá, vamos recapitular, até porque eu e Fabiana somos professores e a gente adora isso. É a nossa profissão. 23 anos, senhorita Júlia, caráter muito suave, sem qualquer instrução, descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Mas a coisa é completamente outra. No estado de sonambulismo, a alma liberta desfruta da plenitude de suas faculdades. Então, ela não tinha instrução no estado de vigília, mas quando estava no estado de emancipação da alma profundo, ela falava coisas muito interessantes, até que um determinado episódio vai acontecer, que nós vamos estudar agora, não é? Há cerca de 6 meses, tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, que de certo modo se tornara seu estado normal. Torcia-se, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular, e com efeito apresentava todos os sintomas. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, derrubava-o a sopapos com injúrias e imprecações, apostrofando-o incessantemente com o nome de Fredegunda, infame regente, rainha impúdica, criatura vil e manchada por todos os crimes. Bem, a gente acha, como dizia Kardec, né, que morto o cão acaba a raiva. É um ditado que o Kardec usava. E nós, através do estudo da ciência espírita, sabemos que não é assim. Por isso, o Mestre da Vida nos convocou à reconciliação com todas as pessoas que convivem conosco, quando disse certa feita: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, à sua própria consciência, o juiz não te leve ao oficial de justiça, às leis de Deus, como dizia a querida e saudosa Dona Ivone, sempiternas, as leis de Deus que valem para todos nós, e ambos, o oficial de justiça e a lei de Deus, te encerrem na prisão. De lá você não sairá até pagar o último cetil. Ou seja, nós estamos vendo aqui um caso de aparação das arestas do amor e do ódio e estamos identificando um nível de envolvimento emocional e espiritual que precisa ser estudado com muito cuidado, até para a preservação da integridade das pessoas envolvidas, e a ciência espírita possui recursos e ferramentas para auxiliar, como veremos no decorrer do estudo, tanto a médium, né, a senhorita Júlia, como também o espírito. Sim, é verdade. E a importância disso, né, André?
porque, como Kardec continua aqui no texto, ele diz: um dia, para se livrar de sua adversária, ela tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Então, existem muitos casos em que a pessoa, como o André mesmo falou, é um adversário que se apossa, né? Toma posse do corpo da pessoa, e muitas vezes a pessoa tenta reagir e atenta contra si mesma. Quantos casos a gente não observa, e muitas vezes a gente considera até, né, como doenças, né? Dificuldades, doenças mentais, e alguns casos são casos de problemas mediúnicos, né? A gente teria que ter uma educação mediúnica, né? Procurar estudar, fazer esse tipo de coisa, né? Procurar uma investigação, ao invés de tentar simplesmente, né, ou dar remédios, esse tipo de coisa. Uma investigação, né? Buscar as causas realmente do que está acontecendo com a pessoa. A ciência médica ainda hoje um pouco melhor, claro, há um diálogo entre ciência médica e espiritualidade que vem crescendo no mundo, mas pode-se dizer que a ciência médica ainda é muito materialista, procura a alma no lugar errado no cérebro e não vai achar, porque a alma é independente do organismo, como temos estudado. A grande questão aqui é que muitas vezes essas pessoas são classificadas como loucas, e existe um tipo da chamada loucura causada por obsessão, né, que na verdade não é loucura. E essas pessoas às vezes recebem tratamentos frios, puramente materialistas e reducionistas da realidade. Esse é um ponto importante a ser destacado. Eu queria lembrar também o pioneirismo do Bezerra de Menezes, em vida encarnado, que publicou o excelente livro A Loucura sob um Novo Prisma. É um dos primeiros livros no mundo sobre o assunto, muito bem escrito, muito bem fundamentado, e que desenvolve esse tópico aqui que nós estamos abordando. Nós indicamos a leitura sem medo de errar. Você tem a loucura congênita, que nasce com a própria pessoa, e tem aquela causada por obsessão, não é? E quem sabe essa causada por obsessão, ela também não tem alguma ligação com uma possível dificuldade, patologia congênita numa vida futura. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. A solução veio através da caridade, sempre ela, que é o amor em movimento. Diante de tais fatos, diz-nos o Allan Kardec, como a senhorita Júlia não tinha recursos, uma família de verdadeiros e sinceros espíritas concordou em tomá-la a seu serviço, mas na sua situação ela deveria ser mais um embaraço do que uma utilidade, e era preciso um verdadeiro devotamento para cuidar dela. Bem, ouvintes, que atitude bonita! Mas essas pessoas foram bem recompensadas, primeiro pelo prazer de praticar uma boa ação, depois pela satisfação de haver poderosamente contribuído para a sua cura hoje completa. Dupla cura, porque não só a senhorita Júlia se libertou, mas a sua inimiga converteu-se a melhores sentimentos. Gente, isso é muito bonito. Eu acho que é isso que o Espiritismo vem trazer para a humanidade, para vocês ouvintes, uma possibilidade de esclarecimento sobre determinados acontecimentos que campeiam, que afloram, que explodem na nossa sociedade e que as pessoas não conseguem entender profundamente porque negam e desconhecem muitas vezes a verdadeira causa ou o motor principal que acaba influenciando as pessoas a tomarem atitudes equivocadas. Não estamos dizendo que tudo se explica de acordo com a obsessão, mas estamos dizendo que a obsessão pode influenciar muitos acontecimentos tristes na nossa sociedade. Que possamos praticar a caridade com o melhor entendimento da palavra, que é o amor em movimento, nos ajudar como irmãos que somos de uma mesma família, a família humana, a família universal. Bem, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.